Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 do professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma correção do último conteúdo estudado por nós, no caso os trapézios, tá? Já iniciamos aí a nossa primeira questão na explicação e vamos dar continuidade aqui com a segunda questão. Muitas pinturas do artista húngaro Victor Vasarely, que viveu de 1906 a 1997, fazem parte de coleções permanentes de importantes museus ao redor do mundo. Várias delas baseiam-se na abstração de objetos e elementos da natureza e foram criadas por meio de imagens geométricas e ilusões de óptica. Observe uma de suas obras. Nós temos aí a obra Homenagem a Malevich, né, de Victor Vasarely, em 1953. Nessa pintura podemos identificar algumas formas que lembram figuras geométricas. Quais quadriláteros podemos identificar? Turma, se observarmos aí direitinho essa obra, nós podemos encontrar aí quadrados, podemos encontrar losangos, podemos encontrar retângulos, não é? Como o maior, figura maior. Podemos encontrar ainda outros retângulos, outros quadriláteros que não têm classificação, figuras de quatro lados, né? Assim como trapézios, tá ok, turma? Podemos encontrar aí toda essa gama de quadriláteros dentro dessa obra do Victor Vasarely, tá ok? Terceira questão. Vimos anteriormente duas propriedades do trapézio isósceles, trapézio que possui os dois lados não paralelos com a mesma medida. Elabore um problema relacionado a alguma dessas propriedades e peça a um colega que o resolva. Em seguida, verifique se a resposta apresentada está correta. Vou deixar a critério de vocês aí elaborar um problema, tá certo? E vocês mesmos podem responder ou se quiser compartilhar aí com os colegas de vocês, tá? Quarta questão. No trapézio a seguir, o segmento AD, que é esse segmento aqui, tem a mesma medida do segmento AB. Qual é a implicação nisso? Se esses dois segmentos têm a mesma medida, significa que os ângulos opostos a esses dois segmentos também têm a mesma medida. Como assim, professor? Esse ângulo aqui, por exemplo, ele é oposto ao AD. Então ele vai ter a mesma medida desse ângulo que é oposto ao AB, tá bom? E qual seria essa medida? Como isso aqui é um triângulo, retângulo no caso, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Aqui já tem 90. Para 180 falta 90. Dividindo esses 90 por 2 significa dizer que cada ângulo desse será de 45 graus, tá certo? O segmento BD, que é esse, tem a mesma medida do segmento CD, que é esse aqui. Então, se no triângulo dois segmentos têm a mesma medida, então os dois ângulos que ficam opostos a esses segmentos também terá a mesma medida. Como esse ângulo é um ângulo de 90 graus, então esse valorzinho aqui é quanto falta para 90, que na verdade também é 45. E como esse ângulo é igual a esse, ele também mede 45 graus. Quais as medidas dos ângulos internos desse trapézio? Bom, na verdade só falta a gente determinar essa medida, né, turma? Como essa figura é um triângulo, a soma dos ângulos internos deve ser igual a 180 graus. 45 mais 45 dá 90. Para fechar o 180 está faltando 90. Então, quais são os ângulos internos do trapézio? Aqui eu tenho 90, 90. É um trapézio retângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 135 graus. Nesse caso, 90 mais 45. E aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Somando os quatro, nós vamos ter um ângulo de 360 graus. Tá ok?
Na quinta questão, determine o valor de x sabendo que o trapézio ABCD é isósceles. Se o trapézio é isósceles, cuidado com as propriedades. Significa dizer que as duas diagonais têm a mesma medida. Ou melhor, que essa medida é igual a essa e essa medida é igual a essa aqui. Isso quer dizer que esse triângulo tem dois lados com a mesma medida, que são esses dois. Isso implica que esses dois ângulos também têm a mesma medida. Ou seja, esse ângulozinho aqui também vale 30 graus. E ao somar os ângulos internos de um triângulo, o resultado tem que ser igual a 180. Então, x mais 30 é igual a 180, somando esses três ângulos aqui, pessoal. Ó. 30 mais 30 dá 60. Esse 60 vai passar para o segundo membro negativo. 180 menos 60, 120. Então, o valor do ângulo x vale 120 graus. Tá? Sexta questão. O perímetro de um trapézio isósceles ABCD é igual a 48. A medida da base menor, que é essa, AD, é igual a metade da medida da base maior, que vale BC. Sabendo que nesse trapézio a medida do lado CD, que é esse lado aqui, é 10,5 centímetros, calcule a medida dos demais lados. Turma, primeiro, se o trapézio é isósceles, então esses dois lados têm a mesma medida. Ou seja, se um vale 10,5, o outro também vale 10,5. O lado AD é o dobro do lado BC, mas eu não sei quem são. Aliás, a metade do BC. Eu só sei que somando os 4, aqui, ó, o resultado dá 48. Tá bom? Então vamos lá. Onde tem AB, eu vou substituir pela sua medida, que é 10,5. Onde tem BC, eu vou deixar aqui, que eu não sei que medida é. Quando eu somar com CD, 10,5. E o AD, como ele é a metade do BC, eu vou representar ele como sendo BC sobre 2, igual a 48. Tá? Pessoal, depois que vocês tirarem aqui o MMC, tá certo? Deixar tudo que é letra de um lado, número do outro e resolver tudo, vocês vão achar que o BC vale 18, tá certo? A medida do lado BC vale 18. E se o BC vale 18, o AD, que é a metade, vale 9, tá? Então, 10,5 mais 10,5 dá 21. 21 mais 9, 30. 30 mais 9, 30 mais 18 dá 48, não é? 10,5, 10,5, 9 e 18, tá bom? Então essas são as medidas aí dos lados do trapézio, tá ok? Na sétima questão, classifique cada afirmação como verdadeira ou falsa. No item A, todo trapézio tem um par de lados paralelos. Essa afirmação é verdadeira, tá? Tem um par de lados paralelos e um par de lados que se encontram em um determinado ponto, prolongamento, não é? Item B. Em um trapézio, os ângulos da mesma base são sempre congruentes. Falso. O trapézio em particular em que os ângulos da base são congruentes é o trapézio isósceles. Tá bom? Então, em um trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são sempre congruentes. Item C. Todo paralelogramo é um trapézio. Falso. Tá? Na verdade, nós temos paralelogramo que pode ser quadrado, pode ser retângulo, pode ser losango, tá? E alguns deles até não recebem classificação nenhuma.
Então isso aqui é completamente falso. No item D, em um trapézio retângulo, tem-se dois ângulos retos e dois ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares, professor? São ângulos que, quando somados, o resultado dá 180 graus, tá? Isso aqui é completamente verdadeiro. Porque aí dois retos dá 180, dois suplementares também dá 180, e 180 mais 180 dá 360 graus. No item E, os lados paralelos de um trapézio isósceles têm medidas iguais. Falso. Os lados paralelos de um trapézio são as chamadas bases, né? E no trapézio isósceles nós temos uma base maior e uma base menor. Tá bom, turma? Então vocês vão reescrever aí as afirmações falsas, tornando-a verdadeira. Tá ok? Na oitava questão, o trapézio ABCD ao lado é isósceles. Os segmentos AE e DF representam suas alturas. A altura de um trapézio é a menor distância possível entre as duas bases. E essa altura, no caso, forma um ângulo aqui de 90 graus. Elas são perpendiculares às bases, tá? Item A. Os triângulos ABE e DCF são congruentes? Esses dois triângulos formados aqui são congruentes? Resposta sim, né? Qual é o caso de congruência que garante isso? Primeiro, num trapézio isósceles, os lados não paralelos têm a mesma medida. As duas alturas também já têm a mesma medida. E os ângulos da base também têm a mesma medida. Então nós temos aí um caso de congruência do triângulo chamado de lado, ângulo e ângulo oposto. Tá ok? Esse caso é o suficiente para determinar que esses dois trapézios, que os dois triângulos aqui no caso são congruentes, tá? Supondo que as medidas da base menor e maior desse trapézio são 14 e 20, base menor 14, base maior 20, respectivamente, calcule a medida do segmento BE. Turma, se a base maior vale 20 e a menor vale 14, então esse segmento EF vale 14. Para 20, falta 6. Então, 3 centímetros para cá e 3 centímetros para cá, tá bom? Então, 14 mais 3, 17, mais 3, fecha a base maior que vale 20. Então, o segmento BE, que é esse aqui, vale 3 centímetros. O valor do segmento EF. O segmento EF tem o mesmo valor da base menor AD. Então, o segmento EF vale 14 centímetros. Tá bom? Nona questão. Em cada um dos trapézios, calcule o valor de x e determine as medidas dos seus ângulos internos, tá? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um trapézio são igual a 360 graus. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar esses quatro valores, os quatro ângulos, x mais 4x menos 20, mais 3x menos 15, mais x mais 35, e o resultado é igual a 360. Tá ok? Soma todas as letras, depois soma todos os números, passa para o segundo membro invertendo o sinal, tá? E aí vocês vão achar que o ângulo x vale 40. Resolve essa equaçãozinha do primeiro grau e acha x igual a 40. Para determinar os ângulos, você substitui x por 40. Por exemplo, o ângulo A vale 40 graus, que é o ângulo BAD no caso. Já o ângulo ABC, que é esse aqui, onde tem x, substitui por 40. 4 vezes 40 dá 160, menos 20, 140. Vocês substituem todos os ângulos e acham o valor de cada um. Tá? No item C, leve em consideração
esse triângulo aqui. Tá ok? Bom, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, tá? Então, eu vou pegar esse triângulo aqui, o triângulo IJK. Um ângulo é 90, o outro ângulo é 3x menos 19, e esse ângulo aqui é o quanto falta para fechar 90 graus. Ou seja, 90 menos x mais 17, igual a 180. Resolve essa expressão. Não esqueça de mudar todos os sinais aqui, porque tem um sinal negativo antes. Vocês vão achar x igual a 18, tá bom, turma? E é só substituir o valor de x por 18 em cada ângulo. Vocês vão determinar aí o valor de cada ângulo desse trapézio, tá ok? No item B, esse ângulo F e esse ângulo externo, eles são correspondentes, porque os lados HE e GF são paralelos, tá? Então, esse ângulo tem a mesma medida desse ângulozinho aqui, 5x. Já esse ângulo é quanto falta o 5x para chegar a 180. Então, esse ângulo é 180 menos 5x, tá bom? Então, aqui é 5x e aqui é 180 menos 5x. Somos 4 igual a 360. 2x mais 56, mais 4x menos 4, mais 180 menos 5x, mais 5x, igual a 360. Resolve essa equaçãozinha do primeiro grau aí em x, letra, número e tal, e vocês acham x igual a 23. Substitui os valores de x aqui e vocês determinam o valor de cada ângulo, tá, turma? No item D, a mesma coisa, tá certo? Só que, nesse caso, olha o que a gente vai fazer. Como os ângulos da base têm a mesma medida, da base maior no caso, então os ângulos da base menor também terão a mesma medida. Ou seja, esse ângulo terá a mesma medida desse aqui. E como é que eu vou saber que ângulo é esse, professor? Esse ângulo aqui é quanto falta para 180. Então, 180 menos 3x sobre 2 menos 15. E esse ângulo aqui, também o quanto falta para 180, 180 menos x mais 17, tá? Então, 180 menos x mais 17 é igual a 180 menos 3x sobre 2 menos 15, tá bom, turma? Não esqueça de mudar os sinais. Resolvam essa equaçãozinha aí. Vocês vão precisar tirar o MMC, tá? Vão achar x igual a 64. Substitui os valores de x e vocês determinam o valor dos ângulos internos. Uma dica: se esses ângulos internos têm a mesma medida, os ângulos externos também. Então, poderia ter feito 3x sobre 2 menos 15 igual a x mais 17. Se eu fizer isso, também determina o valor de x. Tá ok? E é isso, turma. Essa foi a nossa correção. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.